Boa noite a todos, a todas, a todes. Iniciamos mais uma temporada do Chão de Memórias, um projeto, na verdade, que eu sempre tive vontade de fazer. Quero encontrar com pessoas para prosear, mas, sobretudo, pessoas que estão no chão do ofício, no chão da escola, no chão de projetos sociais, no chão ou entre os chãos, ou melhor, nas rachaduras dos chãos, por onde tem andado e trafegado, né, entre a arte, a educação e tantos outros saberes e tantas outras possibilidades de produzir conhecimento. E a pandemia, por uma situação ou outra, nos trouxe essa possibilidade do encontro virtual, porque eu já havia iniciado esse projeto, mas sempre trazer uma pessoa, né, em presença fisicamente para a universidade, acaba gerando uma série de questões. E esse projeto veio assim com muito carinho, porque a ideia é justamente tentar quebrar esses muros que ainda separam muitas vezes esse espaço da universidade e da sociedade como um todo, porque o espaço da universidade é um espaço de privilégio e todos esses marcadores sociais que vêm junto com esse espaço de privilégio que precisa ser disputado, para mim, talvez uma das pontes fundamentais é no diálogo e, sobretudo, no aprendizado dos meus colegas, de outros artistas educadores em outros espaços, em outros chãos, em outros fazeres. Aprender com eles e elas como tecer, né? E como a gente vai tecendo e vai quebrando e vai rachando esses muros ou esses obstáculos que são impostos socialmente e estruturalmente. E para essa temporada, nós pensamos muito, qual é o mote que nos levaria a discutir, a brincar, a prosear? E eu me lembrei de um Itã. Itã é uma história dentro da organização social, política do povo iorubá, que é um povo específico dentro do continente africano. Inclusive, é uma língua onde agrega vários povos de uma dimensão bem grande, porque acaba dando conta de mais de um país. Essa língua permeia, sobretudo, Nigéria, uma parte do Congo, e alguns outros países que falam o Iorubá. E muitos dos africanos e africanas que cá vieram pelo processo de escravidão, vieram dessas regiões onde se falava o Iorubá. E eu lembrei de um Itã, que é uma história, os Itãs são histórias que contam um modo de organização de vida, a organização política, existencial, espiritual, econômica, né, relacional desse povo. E eu lembrei de um Itã que fala sobre o Ibi. O Ibi é o caramujo. O bichinho, o caramujo. Às vezes a gente lembra dele pequenininho, mas tem uns maiores. E nesse Itã, nessa história, fala que dentro de toda essa organização existencial de vida do povo iorubá, ligado também aos deuses que eles cultuam, aos orixás, então o Ibi é ligado ao Oxalá. E tem Itã falando sobre por que o Ibi, ele anda, ele devagar, ou muitas vezes as pessoas, quando olham um caramujo, acham que ele não está andando. E o Itã fala justamente deste movimento contínuo e imperceptível que o caramujo, o Ibi, tem. E qual é a força, talvez, não expressa num primeiro momento, quando a gente vê o caramujo, mas o que é escorregar e continuamente estar em movimento, sem nunca parar. E nesse movimento de nunca parar, e por conta de minhas vivências, e por entender que esses saberes que nós chamamos de ancestrais, eu acho que nós vamos aí também cada vez mais ampliar um pouco o que é isso que a gente chama de saberes ancestrais, e para mim são fundamentais no processo artístico profissional, é que essa temporada surgiu. E para eu não ficar falando, porque eu gosto de falar, mas o Leno gosta mais de falar ainda, eu quero que o Leno fale, foi
que eu, Helena, a primeira pergunta, talvez, o que eu gostaria de, como a gente tem feito na primeira temporada, é, a partir desses cruzamentos entre arte, educação e saberes ancestrais que são tão múltiplos e que, na verdade, desmontam toda essa estrutura hierárquica, né, e também de racismos e sexismos, de epistemicídios, né, relacionados à sua organização, por quais chãos que você tem andado? Que chãos que você tem rachado? Por o que tem brotado por essas rachaduras, por essas fissuras entre a arte, a educação e esses saberes anticoloniais e ancestrais? Já adorei, né, essa relação dos chãos, que chão a gente anda. E existe todo um processo da minha vida relacionado ao esse pisar, né, esse caminhar, que é esse caminhar próprio que a gente traz, né, pessoal, e é um caminhar que depois vai ocorrendo com diversos pés que vão sendo integrados no mesmo chão, onde a gente vai pisando. A gente vai começar pela uma poética do chão, a fundamentar esse chão, que é maravilhoso, né? E eu posso até pensar numa situação para começar o recorte desse chão da onde eu vim, que é um chão do norte, né? Que é uma terra paraense, que é uma terra de memórias indígenas muito fortes, de encantarias muito fortes no Pará, até chegar nesse chão das minhas encruzilhadas do viver, né? Que são as encruzilhadas da minha vida, desses territórios múltiplos do qual hoje eu faço parte, do qual as minhas diversas identidades estão também se configurando em diversos setores da minha vida, em diversos lugares. Mas é bem legal te falar sobre esse início, porque partindo desse início, de quando eu chego em São Paulo, que eu estou estabelecido em São Paulo exatamente há 13 anos, é um objetivo meu, né, quando eu me formei em artes visuais e tecnologia da imagem, que eu adoro esse sobrenome do curso, pela Universidade da Amazônia, né, que seriam prováveis tecnólogos, eu não sabia da minha licenciatura, por exemplo, eu só sabia do bacharelado, né? Eu sabia que eu ia fazer licenciatura e bacharelado, mas eu pretendia trancar a minha licenciatura, porque eu não sabia que eu era professor. Eu só fui me descobrir professor dentro do curso de arte e numa aula de didática, que eu tinha que fazer uma aula de arte, ou qualquer uma aula, e eu decidi fazer uma aula de arte rupestre, né? E eu peguei, taquei a mão na parede, os alunos amaram, porque eu comecei a sujar a própria universidade, na verdade, a sujar com a arte, né? Isso é maravilhoso. E aí foi muito forte, eu me descobri professor. Aí foi então que eu descobri duas coisas da minha vida, né? O que eu vim fazer nesse mundo, das duas coisas mais fortes, que é o carnaval e a educação, porque eu fiz a universidade querendo me formar, né, em arte para chegar com o objetivo, com realizar sonho de ser carnavalesco no Rio de Janeiro ou em São Paulo, e acabou ocorrendo em São Paulo esse meu universo. Me desloco aqui e em São Paulo, depois de 1 ano e meio, eu entro na prefeitura, né, me descobri lá professor, e depois de 1 ano e meio me descobri, entrei na prefeitura. E foi a prefeitura de São Paulo, na prefeitura de São Paulo, como funcionário público, que eu fui para uma escola que era o Alcântara Machado, José de Alcântara Machado Filho, que fica numa região do Morumbi, do Real Parque, e ali, então, começou um novo processo da minha vida, né? Que é esse processo que eu estou até hoje, porque foi um momento de ruptura para mim, né? Ruptura com tudo que eu aprendi, principalmente referente aos povos originários, nossos povos indígenas, as nações indígenas. Eu sendo da Amazônia, que a gente nasce tomando açaí, a gente nasce com a cuia do tacacá na mão, né? Por isso até que na parte do currículo que você me pediu, eu até coloco, né? Parauara, porque Parauara é quem nasce das águas. Todo paraense é parauara, né? Nós somos considerados, porque nós nascemos nas águas. Então, isso é de origem tupi. A minha própria origem, por parte de mãe, ela é de origem tupi. Então, eu tenho toda essa influência, né, indígena
já de ancestralidade, de gerações que carrega na minha família. Mas esse indígena, para mim, que aí a gente entra nesse universo da educação, principalmente a partir desse momento, que se torna muito forte na minha vida, esse indígena, para mim, era um indígena genérico, era um indígena cristalizado no tempo, era um indígena distanciado, né? Por mais que eu estou dentro da Amazônia, minha vida toda aprendendo culturas da minha região, né, do meu chão, e é em São Paulo que eu tenho esse novo reencontro. Então, que é aquele aprendizado que eu tive durante a minha vida toda, era um aprendizado olhado pelo universo do europeu, né, pelo colonizador. E aí eu tenho contato com o povo pancararu, que são os indígenas, que estão até hoje, desde a década de 50, se estabeleceram no Real Parque. Ali no Real Parque, formou-se uma comunidade dentro de um espaço de uma região nobre, também chamada Real Parque, que é na região do Morumbi, aqui em São Paulo. E é uma escola sendo de periferia, com alunos indígenas e não indígenas. Esse indígena me chamou a atenção porque esse indígena era um indígena negro, era um indígena branco, que aí você entra no processo do colorismo, né, que o indígena vai trazer também, dentro do nosso processo de formação brasileira. E eu começo a desconstruir esse indígena que era da Amazônia, né, que é uma grande parte da população indígena, tem as características da Amazônia e do povo Guarani, que são os olhos mais puxados, cabelos lisos, enquanto tu vai ter uma grande população do Nordeste que tem que são diferentes, né? E aí você começa a fazer o rompimento, né? E os indígenas não são iguais, são todos diferentes. Já começa nesse processo todo, nesse universo, né? E esse aluno que eu não reconhecia ele, né? Eu fiz todo um projeto dentro da escola, porque eu conheci um documentário, e aí esse documentário foi o que me trouxe a visão desse povo, que aí eu conheci o praiá, que é essa vestimenta aqui, que está nesse manho pequeno, que eu ganhei esse praiá dos Pancararu quando eu fui visitar em Pernambuco, né? E eu ganhei. E foi isso que me encantou, porque automaticamente eu fiz uma referência com o Baluaê, dentro, né, com os Toixapanã, dentro do universo ritual afro-religioso. E essa imagem aqui, essa referência, para mim, estava dentro da escola, eu não conseguia ver ela mais na escola. Então, eu fiz um processo de reafirmação dessa comunidade, de reconhecimento dessas crianças, desses alunos, e isso gerou um impacto transformador na minha prática de ensino, né? Que eu já tinha todo um processo também, por ser carnavalesco, eu sempre já comecei a trazer influências de materiais do carnaval, a pensar o espaço da escola, o espaço da minha aula em formatos grandiosos, porque tudo que você pensar para o carnaval, você tem que pensar em um tamanho macro, né? E as minhas aulas, elas se tornam uma coisa muito macro também. Elas começam até em coisas pequenas, mas elas vão se ampliando. Mas aí é o processo indígena, porque faz eu começar a perceber que esses elementos que vêm da natureza, por exemplo, as raízes, né, as comidas, como a tapioca, e esses diversos elementos vão fazer com que eu traga ele para as minhas aulas. Então, eu descobri que na região da escola chamava-se Favela da Mandioca. Automaticamente eu comprei mandioca, comprei batata doce, comprei diversas raízes diferentes, né? Coloquei no chão da escola, da sala de aula, e ali naquela sala de aula que era enfileirada, eu comecei a desconstruir, colocar em roda. E aí, então, todo esse universo, hoje eu só penso a minha aula, por exemplo, em roda. Eu não consigo mais me ver, eu não consigo trabalhar em filas, por exemplo, né? Pelo processo de ritualística até, dessa coisa de trabalhar as ancestralidades, as oralidades africanas e indígenas no nosso contexto. Então surgiram os seres raízes, que eram seres que depois eu descubro que tinham relação com o universo pancararu também. E o pancararu vem de origem tupi.
E esses seres raízes, as crianças pegavam essas raízes, pintavam, davam vida para essas raízes. A gente comia essas raízes. E tinham raízes que ficavam gliterizadas, por exemplo. Tinham raízes que colocava-se purpurina, colocava-se lantejoula. E aí essas raízes desfilavam também. Né? Então, era um momento de união desse meu universo do carnaval com o indígena, né, dentro da educação. E é muito legal, porque a gente começa, então, a pensar nesse processo todo decolonial, de descolonização e decolonial, né, dentro desse universo todo. E, então, a minha prática. Depois, eu comecei a trabalhar, por exemplo, com as tapiocas, né, e eu queria saber, na arte contemporânea, qual era o artista que trabalhava já com tapioca. Foi quando eu descobri que a própria população indígena já faz bijus ritualísticos, tapiocas ritualísticas, isso lá na Amazônia, que é o povo Palmari da Amazônia, que moram sobre os rios, né? Moram em casas de palafitas. E aí eu peguei, deu mais uma outra transformação, né? Eu criei nesse momento uma metodologia que eu chamo de ver, sentir, vivenciar e ser, né? Então, dentro dessa construção que eu vou trabalhando, desses eventos da sala de aula, eu faço com que esse aluno ele veja, né, essa cultura, ele se aproprie dessa cultura, ele vivencia, ele sente através das relações sensoriais, né, e ele se torna, porque eu acho que quando a gente vai trabalhar esse universo da decolonialidade, eu preciso fazer com que essa criança, esse jovem, esse adulto, ele passe a se identificar e reconhecer, a se reconhecer nesse processo todo. E dentro das culturas que lhe foram negadas, que são as próprias culturas de origem desses próprios alunos, né? Que são as nossas origens. Então, a gente começa a entrar nesse caminho, né, dessa construção decolonial, e para se pensar o que é essa colonização, né? Como começa esse projeto de colonização, que é lá para o final do século XV. E esse projeto, né, para a gente falar da decolonialidade, compreender ela, eu preciso falar um pouco sobre o que é esse projeto de colonização, que se torna um projeto gigantesco no mundo inteiro, e ele é uma construção de uma ideia hegemônica, né? De uma ideia única. Então, eu digo sempre que é eu com os meus, né, e os outros. Então, todos aqueles que são meus com meus, que é o homem branco, né, é o sistema patriarcal, é o hétero, né, é todo esse contexto que a gente vê que envolve um único grupo hegemônico, faz parte dessa construção, dessa ideia hegemônica, né? E tendo essa questão da Europa toda como detentora do conhecimento. E eu fico muito pensando nisso tudo, que eu, dentro da universidade, por exemplo, eu não tive as chamadas disciplinas, né, que a gente chama, que me abordasse esse universo de decolonialidade. Isso eu comecei a ter relação na vivência dentro do contexto escolar enquanto pesquisador, né, que aí o professor se torna pesquisador, também autônomo nesse processo todo. E a gente vai percebendo, né, que sempre se começa pelo Ocidente, né, na história da arte, né, a Grécia como referência, Roma, são todos esses povos ocidentais, onde o próprio universo da Amazônia, esse legado marajoara, tapajônico, tupi que a gente tem, né, é um ano depois, e quando você vai ter só 6 meses, né, dentro da história da arte. Então, esse processo todo faz com que se transforme aonde? A pedagogia decolonial, que eu chamo de pedagogia, e que é uma pedagogia pela educação, e ela é currículo, para mim, eu faço o seguinte, é uma prática que eu preciso vivenciar, tá? A gente tem que sair da teoria quando se trabalha a pedagogia decolonial, porque é uma prática transformadora, né, em todos os sentidos que a gente vai começar a construir em relação ao corpo, aos modos da gente viver, no que a gente acredita, né, no nosso pensamento social, político. Então, a prática decolonial é uma prática, a gente tem que fugir da teoria, se pensa ela, mas a gente tem que trazê-la para a prática.
Então, toda essa construção, né, de hegemonia, que aí você vai ter lá, voltando mais um pouquinho, dentro desse projeto colonizador, né, que é a prática do deixar, a desumanização, né, começa pela primeira, que é a desumanização, que é o escravizar, que é o matar, é o deixar morrer. Eu digo hoje que a gente vivencia, né, muito bem acentuada essa prática do deixar morrer dentro de uma pandemia, quando você tem um governo que ele te abre todo um campo, né, te abre tudo, então faz essa tua... As pessoas estão na rua mesmo, não quer saber, devido à economia. Então, isso é uma prática de projeto colonizante, né, o deixar morrer. O segundo é explorar e comercializar a natureza como se ela não tivesse mais fim. Né? É esse processo todo que a gente vivencia de negação, né, de invasão dos territórios indígenas, de desmatamento, de queimadas, que a gente percebe hoje muito bem dentro da política que a gente vive. Né? Impõe a violência como forma de manter hierarquias. E é muito interessante esse processo da hierarquia, né, quando se pensa, né, quando se traz para a nossa vida. Como o projeto colonizador ele é muito forte, né, no sistema de verticalização dos poderes, que vem tudo de cima para baixo sempre, se a gente for começar a pensar, né? Eu tive um aprendizado muito grande disso numa live do Museu da Cidade de São Paulo. Eu esqueci o nome da professora, depois eu contribuo com esse nome dela para vocês, que é uma historiadora de patrimônios até. E ela estava falando justamente do processo decolonial dentro dos espaços museológicos, né? E eu fui fazendo, automaticamente, tudo que ela foi falando, uma relação com o espaço de educação, que também tem essa hierarquia muito forte, principalmente no contexto do funcionalismo público. E ela questionava uma coisa muito interessante, que era, será que o museu, né? E eu questiono, será que a escola em si, né, essa hierarquia que nós temos da direção do museu, né, dos curadores, tudo isso, será que estão preparados para sair desse seu sistema de hierarquia, né, e ouvir quem está na sua base dentro de um espaço museológico, dentro de uma escola, né, de ouvir quem está limpando o espaço, de ouvir quem está ali na frente fazendo a segurança, para a construção desse pensamento, desse museu, do que era esse museu hoje, do que vai ser, do que vai se tornar, visto que os museus estão também fazendo as transformações de reformulações dos seus acervos, que enaltece os colonizadores, por exemplo, né? Então, trazia todo esse pensamento muito interessante, eu fui automaticamente assimilando para dentro da educação, né? Enquanto dentro da escola a gente precisa fazer essas rupturas também, né? E se pensaram assim, a colonização está aí, né? Ela foi imposta, a gente precisa, na verdade, transpor esse processo, né? Porque a gente não tem também como desfazer, né, todo o que foi feito, mas a gente tem como, na verdade, transformar, repensar as nossas práticas, né? Sair desse processo de hegemonia, né, e trazer à luz as nossas ancestralidades, que a gente começa a falar da ancestralidade, falar das nossas populações indígenas, né, toda a cultura afro-brasileira, as africanidades dentro desse diálogo, né, o universo de gênero, também, porque é fundamental falar de decolonialidade e romper com todas as barreiras de gênero dentro da educação, né? O universo das mulheres, né? É a ruptura mesmo que a gente vai confrontar muitas relações que vêm com o colonizador, né? E pensar esse decolonial, esse repensar, né? Eu também não digo que a gente precisa promover o apagamento tal qual como fizeram e negar, não é dessa forma. Eu lembro que numa prática minha, que eu comprei um livro chamado A Floresta Canta, né? Então, era relacionado aos instrumentos musicais em diversos lugares do Brasil, das populações indígenas. E eu tinha na minha mente o Irapuru, né? De Heitor Villa-Lobos, né? Que aí você vai para todo um contexto clássico, né? De ópera, mas falando de uma simbologia da Amazônia que é muito forte, que é o Irapuru, que é um pássaro que, quando ele canta, todas as aves na floresta param para ouvir o seu cantar. Então, ele é um ser de encantaria, né?
se usa o Irapuru, a essência do Irapuru, como a gente chama no Pará, para trazer dinheiro, fortunas, né, e para ficar atrativo e atraente para as pessoas devido ao canto do Irapuru, né. Então, eu usei Vila Lobos, ao mesmo tempo com o universo da cultura Pancararu, Caiapó, né, e foi dentro do museu, porque também todo esse trabalho que eu fiz com os Pancararu, eu posso dizer para vocês que se tornou um museu dentro da escola. Virou um memorial, né? Se transformou num memorial, porque a população Pancararu do local, as outras populações indígenas que automaticamente iam reconhecendo o espaço dentro da escola, eles também iam contribuindo para o enriquecimento do acervo daquele espaço. E todas as aulas passavam, então, a ser dentro desse lugar, dentro desse memorial chamado Memorial Indígena Pancararu. E ali essas aulas, elas eram feitas sempre, e eram feitas porque eu já não estou mais nessa escola, eu estou numa nova escola, reconhecendo o território, reconhecendo todo esse universo, né? Então, quando a gente fala de uma aula, uma prática decolonial, esse aluno ele precisa conhecer a Grécia, esse aluno precisa conhecer as artes, né, em si, que vêm do Ocidente, né? Mas eu sempre começo como? Eu sempre começo localmente, eu sempre começo pelo Brasil, eu sempre começo pelas populações indígenas. O meu ponto de partida, né, cultural, histórico, territorial, né, de todas as minhas referências, elas são indígenas, porque são múltiplas, são muitas. Você consegue fazer conexões com o universo das populações indígenas no Brasil, com diversos momentos da arte, com diversas outras relações que existem, né? Então, eu penso na relação decolonial a partir desse princípio. Tanto que uma prática minha, né, no próprio período de pandemia, me chamaram até de pipoqueiro, porque eu comecei com o milho, né, no início do ano, os primeiros meses antes da pandemia que eu tive contato com os alunos do Fundamental 1, né, de primeiro ano até quinto ano, que eu sou professor deles, eu decidi trabalhar o universo dos Guarani através do milho. E o milho é muito interessante, porque ele é uma monocultura. Para o branco, né, para dentro do agronegócio, ele é uma monocultura única, né? Ele é amarelo, só se consome o milho amarelo. Já a população Guarani, não. É a diversidade do milho é que se torna extremamente importante. Por isso, eles têm diversas sementes de milhos coloridas, né? Então, as primeiras relações que os guaranis fazem em relação ao sagrado do seu alimento, com o milho, por exemplo, com um dos seus alimentos, que é o milho, é a pluralidade, é a diversidade humana, né? E a diversidade de conhecimentos e de alimentos ritualísticas que os próprios indígenas guaranis têm. E aí, a gente, como não conseguia ter o milho, que um dia eu vou ter esse milho colorido, que eu vou dentro do território guarani para pegar, para buscar, se eles me derem, né, porque eles não deixam sair do seu universo, eu pintei esse milho com as crianças para tornar esses milhos coloridos, para elas perceberem essas diferenças que existem, enriquecedoras. Entrou a pandemia, esse milho está em casa, então eu decidi que eu ia dar uma continuidade a partir desse elemento dentro desse universo, né, desse contato com as crianças em casa. Então, essas crianças, elas criaram desenhos com milhos, né, criaram instalação com milho, elas fizeram pipoca, fizeram colares de pipoca, fizeram diversos objetos com milho, até então que elas começaram a tomar banho dessa pipoca também, né, e automaticamente eu fui fazendo a conexão com o universo cultural afro-brasileiro, de Obaluayê, né, eu já fui falando dessa pipoca, né, que é uma flor dentro da cultura, né, iorubá, por exemplo, né, a pipoca tem toda uma relação com o corpo, né, de se banhar, de se curar, porque é um elemento de cura, vivenciando. Então, todo esse processo também que a gente vai vendo, né, como é que um único alimento, ele tem um processo todo de transformação, até chegar na arte contemporânea, que a gente agora está começando a estudar artistas, né, de outros lugares que trabalham com o milho, por exemplo. Então, para vocês verem que a prática decolonial dentro da educação, ela se dá nesse formato, né? Que foi a forma como eu encontrei para fazer todo esse diálogo. E, automaticamente, eu começo e vou percebendo toda a relação com a minha vida,
Aonde ela vai transformar, né? A gente vai ressignificando os nossos valores. Isso é muito forte. Eu ressignifiquei diversos valores. Eu era uma pessoa... mais que eu posso falar de tudo para vocês em relação a isso, eu tinha muitos preconceitos enraizados, eu tinha muitos estereótipos enraizados. E eu fui quebrando todos esses universos, né? A prática decolonial em relação ao universo, por exemplo, da minha diversidade de gênero, do que eu vou experimentar enquanto educador e o que eu nunca, né, eu vou romper com as barreiras também para mim em relação ao meu corpo, é uma prática de influência decolonial, né? Então, eu vou experimentar, enquanto pessoa, dentro desse meu universo, diversos universos, né? Eu vou experimentar o universo queer, eu vou experimentar o universo drag, né? Hoje eu estou dentro do universo leather, fetichista, né? Então, todos esses campos, eles também têm influência. E é muito interessante porque eu sou uma pessoa que não escondo o meu corpo, né? Eu não escondo todo esse meu universo. Porque eu acredito que eu sou professor, eu sou funcionário público, mas eu sou um artista, eu sou leno, né? E eu tenho o direito de romper tudo, todas essas barreiras que a sociedade nos impõe, que a gente vai transformando ela em barreiras. A minha característica é fazer o rompimento delas. Tanto que quando eu fui receber as premiações na época do Memorial Indígena, eu fui construindo um personagem chamado Transcararu. Transcararu, que foi o apelido que me deram, na verdade, né, os professores da rede. Por quê? Eu, quando paguei a minha universidade, que foi paga para as mensalidades, eu participava de concurso chamado Rainha das Rainhas do Carnaval Gay, que foi onde eu comecei a fazer fantasias, né, em 2001. E ali eu comecei a fazer fantasias, e eu pegava essas fantasias, pegava emprestado e usava também elas no meu corpo, que era o Rainha das Rainhas do Carnaval Paraense, tinha o Rainha das Rainhas Gay. E aí eu fazia, na época do carnaval, usava a fantasia, ganhava o concurso, o dinheiro que eu pegava, pagava a universidade. Eu fazia dessa forma. E foi muito interessante, porque uma das primeiras referências que me deu para me transformar nessa Transcararu, onde eu colocava sapato alto, com meia, eu não tirava a barba, mas eu fazia a maquiagem, eu colocava as unhas, usava as minhas roupas ritualísticas afro-religiosas, porque eu sou feito no santo, sou filho de Xangô, com Iemanjá. Eu usava essas roupas e o cocá indígena, por estar trabalhando com o povo pancararu. Então, foi sendo construída essa personagem. Em cada reconhecimento que eu ia, né, referente ao projeto, eu ia com esse corpo, que é um corpo político, principalmente dentro do universo do campo de ruptura, que você vai sair de um governo de esquerda para governo de centro e de direita. Então, eu acabava também rompendo esse universo dentro da rede da educação. Né? Isso era muito interessante. E acaba me tornando uma referência, né, dentro do segmento da educação, como professor que faz rompimento dessas barreiras. Né? Então, todo esse campo do meu corpo, dessas minhas relações, eu vou começar a perceber nos últimos anos que são práticas decoloniais. Né? São práticas que envolvem, então não é só o pensamento, mas são práticas, porque a gente começa a perceber isso no nosso corpo, nas nossas relações de vida, no nosso cotidiano. Né? E o carnaval, ele também vai influenciar isso, porque eu vou dar aula de sapato alto, né? É muito interessante isso. Além de dar aula de sapato alto, eu vou dar aula com as vestimentas afro-religiosas, com o cocá indígena, eu vou participar de eventos assim, né? As crianças vão ter esse contato, eu vou desconstruindo toda essa... Né, refazendo esse diálogo, né? Que eu gosto de falar até em diálogo de gêneros dentro da escola, né? Em vez do debate. Então, toda essa conjuntura é um processo transformador. Até então chegar, por exemplo, o carnaval hoje. Eu sou carnavalesco dentro de uma escola de samba muito tradicional em São Paulo, que é a Camisa Verde e Branco, né? Uma das primeiras escolas de samba. Então, tu tens uma comunidade negra completamente nesse território, né? Hoje, eu tenho um enredo chamado Rezadeiras, sobre as benzedeiras. E, automaticamente, quando voltar o processo do universo, da educação, fora a pandemia, eu vou buscar fazer agora
é esse movimento de levar, né, as minhas crianças, de levar esse meu público, do qual eu trabalho dentro da sala de aula, no meu cotidiano, para o universo carnavalesco. Além de trazer, buscar conexão agora com essa relação das ervas, das folhas, né, porque aí você vai promover mais ainda o processo de ancestral dentro do currículo escolar, né, desses saberes tradicionais dessas mulheres, e automaticamente que é também das populações indígenas e que é da população negra, eu vou fazer esse processo de entrecruzamento. É um dos projetos futuros que eu estou buscando e já estou amadurecendo e já escrevendo de como fazer essas conexões, né? Visto que eu sempre fiz essas conexões na minha vida, mas agora eu quero promover uma coisa bem mais consistente ainda, para trazer para o meu universo também da academia, de pesquisa, né, que depois de 10 anos eu consigo agora fazer também uma pós-graduação. Então, são as conquistas das vidas que a gente vai se transformando e vai automaticamente buscando essas relações de trabalho, né, e no cotidiano tudo. E eu acho que é um pouco desse recorte para promover para vocês, né, e aí eu vou deixar, acho que um tempo até maior para a gente pensar, para a gente dialogar, vocês perguntarem, e assim ir construindo um diálogo, porque tem uma coisa muito importante, né, automaticamente era o meu momento de falar, mas eu digo que a prática decolonial, ela precisa de escuta. A gente aprende juntos, a gente constrói juntos, a gente ouve o outro. Então, é muito mais importante para mim ter um maior tempo com vocês falando e ouvindo do que ficar só falando, né? Porque eu acho que já deu para a gente fazer um bom recorte desse universo e a gente agora vai amadurecendo mais ainda as ideias e vai descobrindo mais coisas que eu ainda não falei que automaticamente a gente vai esquecendo nesse universo também. Leno, eu tenho perguntas, mas eu não farei agora. Pessoas, enfim, quem quiser, gente, alguma contribuição, algum apontamento, enfim, fique à vontade. Olha, se estiverem pensando, que eu sei que vocês estão pensando, eu posso fazer a minha. Posso fazer? Vou fazer. Pode. Leno, é o seguinte, quando você estava falando, e sobretudo que você foca, e eu acho que é o ponto central, porque muito se discutiu essa questão da decolonialidade, né, de posições anticoloniais dentro do processo teórico. Inclusive, existem várias críticas em relação a isso. Mas é como você vivencia no dia a dia, não só na dimensão, seja do teu trabalho como professor, como artista, mas, sobretudo, você, enquanto desmontagem de todas essas estruturas e todos esses marcadores sociais que vão sendo organizados, né, por essa matriz de poder colonial. A minha questão é sobre a ancestralidade. Porque uma das questões que me levaram a pensar esse cruzamento é porque não existe uma definição, inclusive até quando a gente conversou, do que é ancestralidade. Ela não se encerra num o que é, que inclusive já é delimitador em qualquer pergunta quando vem o que é tal coisa. Elas são múltiplas. Elas acessam saberes múltiplos, acessam corporalidades múltiplas. Então, na sua vivência, na sua prática, no que você tem, eu diria assim, o que tem brotado nessas rachaduras desses chãos que você pisa, né, e que vai brotando, e que vai refazendo, realinhando, desmontando, para você, como é que você poderia nos dizer que é a ancestralidade? Porque junto com a ideia ancestral, né, nesse preconceito que existe, preconceito que eu digo em relação a quê? Nós temos ainda uma estrutura muito calcada no raio da visão dicotômica cartesiana, corpo-mente. Eu sei que a gente já alargou muito essa questão. Hoje nossos corpos são mais solicitados, existe toda uma resistência, né, um reinventar sobre isso. Mas quando entra a questão da ancestralidade, parece que assim, primeiro que só algumas pessoas têm ancestralidade, outras não têm. Porque também se localiza uma ideia de ancestralidade que eu acho um pouco equivocada. Mas, enfim, eu acho que você também vai fomentar outras questões quando você disser, né, como é que você tem trabalhado essa ideia de ancestralidade. Mas, para além disso, existe também todo esse conhecimento
conhecimento, que inclusive serviu de matéria-prima para muita coisa que a gente lê dentro da academia, porque foi isso que aconteceu. Todos esses saberes ancestrais está reorganizado de outro jeito, mas sempre como matéria-prima, e a gente referenda nas pesquisas ou nas iniciativas a partir do olhar do colonizador. Como é que agora, né, eu trago essas práticas de vida existenciais, levando em consideração que ela não passa só por uma questão do corpo e da mente, ela passa por saberes que são corporais, saberes, sim, que são de organização racional, mas tem saberes energéticos, saberes existenciais, saberes espirituais, porque é uma maneira cosmológica, ou é uma maneira de existir que não separa e não compartimentaliza o conhecimento. Como é que você traz isso para dentro da escola, se ainda o nosso ensino é todo compartimentalizado? Adorei, é bem interessante. A gente geralmente pensa só... A magia, o encanto, que são dimensões de conhecimento e de sabor, e não algo numa esfera específica. Enfim, é um pouco isso. Sim. A gente vai geralmente pensar na ancestralidade, primeiramente, né? Todo mundo começa a pensar pelo processo de hereditariedade, né? Do que você ganha de herança, e aí acaba tornando algo muito único, né? E, na verdade, a gente tem que pensar nessa ancestralidade. A gente já nasce com essa ancestralidade, né? E a gente vai adquirindo diversas ancestralidades no nosso corpo, na nossa vida, nos nossos caminhos, né? Porque são muitas, né? São ancestralidades, como você bem nos traz, de magia, de saberes espirituais, são ancestralidades infinitas, essas ancestralidades que se busca através da arte ou dos saberes tradicionais, né? E as pessoas, elas acabam tendo aquela também buscam remarcar tudo isso também num processo de ancestralidade que vai passar pelo caminho do racismo, né? Com a intolerância. E as pessoas negam. A ancestralidade começa a tocar em determinadas palavras que são fundamentais para se romper as barreiras e, na verdade, pegar essas palavras e dizer é isso, sim, é isso, é isso, é isso, as pessoas acabam também negando, né, dentro do processo todo. E a gente caminha aí pelos processos racistas também no processo de negar. Mas voltando bem para esse cerne dessa ancestralidade na vida, todas as práticas que eu desenvolvo, por exemplo, dentro do contexto, né, desse universo escolar, é prática ancestral, né? A própria magia, quando se toca um maracá, ou se traz uma pena para se fazer essa musicalidade, essa ritualidade da aula, porque toda aula é ritual, né? A aula ancestral também ela é ritualística, e também tem que trazer essa ritualística, compreender que essa ritualística, elas são diferentes e são múltiplas também, juntamente com a ancestralidade, porque faz parte desse universo que é a nossa vida, ela é ritualizada todos os dias, desde a hora que a gente acorda, né? Então, são os primeiros processos de trazer a compreensão para a criança, para o jovem, para o adolescente, para o adulto, do qual se vai trabalhar dentro do contexto escolar, né? E essas ancestralidades da qual eu carrego, né, que eu vou fazer nos processos de reconhecimento, eu sempre trabalhei as minhas ancestralidades espirituais dentro do meu universo afro-religioso. Quando eu tenho contato com a população indígena, né, de fato, que eu passo a trabalhar com essa população indígena, eu começo a perceber que esse campo, além de espiritual, ele tem uma ancestralidade de saberes ancestrais, né? E é esse saber que não é que são os saberes negados no nosso cotidiano. É esse saber que desde pequeno é colocado uma barreira, né? Porque é o saber muito de simplicidades. Eu digo até que esses saberes ancestrais são até muito simples, de tão ricos que eles são, né? Porque é o saber da erva, é o saber é o saber de se bater palma, né? De se aprender a bater palma dentro da sala de aula, ouvir uma música, produzir um som,
né? Então, é de uma simplicidade tão grande e de uma infinita riqueza e tão plural a ancestralidade, que automaticamente no meu cotidiano ela se torna extremamente presente, né? Seja no cheiro, né? Porque tem um cheiro também que é muito forte. A gente que é paraense traz muito a relação com a essência, o cheiro do Pará. Então, quando você passa na rua, você vai para algum evento, você já vai exalando o cheiro que é do teu espaço, do teu chão, do teu território. Isso é muito interessante. E a aula, quando ela traz isso, esse cheiro ancestral, né, ela faz esse aluno se aprofundar mais ainda, né? Que é quando se coloca, por exemplo, que eu faço, e eu tive aulas que eu coloco, por exemplo, as bacias de ágata, os alguidars, o balde em si, o próprio prato, dentro do espaço, né, dos espaços escolares, porque também não é só a sala de aula ela é infinita também, a gente tem que romper com o espaço quadrado da sala de aula, coloca ali com diversos tipos de cheiros, né, com diversos tipos de ervas, e automaticamente essas práticas sensoriais, elas fazem com que essa ancestralidade que está ali adormecida venha para frente. Né? E pensar nessa ancestralidade nesse sentido amplo, né, dessa criança. E eu digo, tudo que eu penso hoje, eu penso num processo ritualístico e ancestral. Né? E essa ancestralidade que é muito simples, que a gente precisa trazer ela, que as pessoas pensam que é muito complexa, que é de uma complexidade gigantesca, é a ancestralidade desse cotidiano que a gente precisa trazer, né? Que está relacionado ao nosso reconhecimento, de vida, ao nosso reconhecimento de história, de identidade, é a ancestralidade que te faz reconhecer, né, quem nós somos, que faz a gente se reconhecer quem é essa nossa origem, por mais que eu tenha essa pele branca, por mais que eu tenha uma descendência de um pai, de uma família portuguesa, né, eu sempre busco a minha indígena logo, tá, gente, no processo da decolonialidade hoje. Mas eu sou branco, né, eu tenho esse reconhecimento, eu não me reconheço indígena. Eu tive aqui vocês tiveram uma professora indígena, que é a Letícia, né, que ela é tupinambá, e ela sempre dizia para mim, tu pode te reconhecer enquanto indígena. Eu disse, não, eu sei que eu posso me reconhecer enquanto indígena, apesar da família da minha avó, de uma parte, né, que eu sei que é indígena, mas eu não vou fazer isso devido aos direitos indígenas, porque a gente tem que ter muito essa consciência, né? Não é a relação, por exemplo, do que entrar na relação do pardo, mas eu não me reconheço, eu não posso me reconhecer indígena para não tirar direitos das populações indígenas, que já são extremamente complicadíssimos para elas terem, né? Mas todos nós que somos brancos, por exemplo, que eu te dou desse lugar de fala, né, o primeiro passo para o reconhecimento da ancestralidade é a gente perceber o quanto a gente também tem o racismo internalizado e construído na nossa vida, desde pequenos, porque o racismo ele é ensinado. E o racismo ele é um processo de negação ancestral, né? Então, a gente ter esse reconhecimento, perceber o quanto nós temos diversos tipos de racismos internalizados. Quando eu faço esse reconhecimento, eu também passo a promover a educação antirracista. Eu começo também a confrontar o racismo, mas eu enquanto branco, eu só consigo promover isso a partir desse meu autorreconhecimento. Também enquanto racista, tá? Dentro do contexto que eu estou propondo para vocês. Automaticamente, quando eu vou romper essas barreiras, eu vou também trazer, eu vou começar a trazer e a descobrir esses universos de legados ancestrais. Porque aí a gente também entra no processo das ancestralidades espirituais. Essas ancestralidades que são da matriz indígena, que são espirituais, que têm espiritualidade muito forte, o processo de magia, do misticismo, e que está também dentro do universo afro, da cultura afro-brasileira, que é espiritualidade também, mas é diversas relações que existem, para a gente pensar também como combater os processos de intolerâncias religiosas que promovem também apagamento das ancestralidades, porque são processos de negação.
Então, hoje eu mexo muito com algumas pessoas quando eu digo é intolerância religiosa, é racismo. Se eu não confronto isso, eu também não tenho como trazer os meus universos ancestrais dentro do contexto hoje. Né? Porque, automaticamente, quando eu trabalhei a pipoca, pela aula remota, eu não tive mãe, por exemplo, mesmo sabendo que eu faço parte de uma comunidade evangélica, né, que eu estou propondo esse resgate ancestral a partir do milho, da pipoca, da cultura indígena e afro-brasileira, eu tive alguém dentro da direção escolar que falou o seguinte para mim: tu promoveste uma aula referente à tua religião. Né? E isso não foi um apontamento de responsável, de mãe, porque eu digo hoje, se fosse, automaticamente já viria no WhatsApp, porque a gente está em contato com todos eles direto. Né? Então, esse foi um apontamento dentro da gestão. Então, romper essas barreiras, né, que tem relação com a ancestralidade, que a gente tem que trazer ela, fortalecer ela, que vai vir as espirituais, que vão vir as ancestralidades hereditárias, históricas, artísticas, de saberes tradicionais. Eu preciso também confrontar todo esse universo de intolerância religiosa que permeia as nossas vidas e que são práticas racistas que promovem esses apagamentos e esses desconhecimentos e, automaticamente, o bloqueio dessa ritualística, né? Porque nós somos seres ritualizantes até internamente, que a gente ritualiza internamente essas práticas e as nossas ancestralidades. Eu acho que eu respondi um pouquinho a tua pergunta. Não tem uma resposta, mas tempo é isso. Já largou. Gente, bora lá, tem mais um tempinho ainda. Quem está a fim de trazer alguma contribuição, questionamento? Bora, minha gente. Ela vai fazer a pergunta. Matheus. Matheus ou Cacau? Eu, Matheus. Pode ir. Pode ir. Ótimo. Bora lá. Matheus, então, primeiro, depois Cacau. Tá. Leno, teve um momento que você falou sobre a sua experiência como artista. E aí eu faço essa pergunta especificamente para isso, mas não só, né? Porque você também é atravessado por um ambiente educacional. Mas quando você fala sobre esse momento que você foi experimentar coisas também que você tinha esse preconceito, você fala sobre o universo drag, você trouxe esse preconceito, mas eu não consegui entender muito bem. Eu não entendi se era em você, se era nos espaços que você estava, se era em ambos, e aí você fala sobre a desconstrução disso. Você pode falar um pouquinho melhor sobre esse processo, por favor? É muito interessante o processo do preconceito, porque, na verdade, eu, por exemplo, que sou dos diversos universos LGBTs que existem, né, eu trazia os preconceitos heteronormativos, por exemplo. Né? Eu me negava muito. Então, e isso foi um processo muito complicado na minha vida, porque fez com que eu não tivesse relações, por exemplo, para te ver como isso mexia até com o meu universo de relações sentimentais, né? E como todo esse meu universo de construções que eu vou buscar, que eu vou experimentar, faz com que eu promova as minhas rupturas internas, por exemplo. Né? Então, eu tinha todo o processo heteronormativo em relação ao gay feminino. Eu neguei, eu escondi o meu universo feminino totalmente. Eu escondia, eu tinha vergonha, eu tinha medo, né? Porque quando isso não só em São Paulo, mas desde Belém, eu acabava negando, né? E promovi um próprio apagamento pessoal, porque eu tive vergonha. Então, quando eu entro nesse universo desse conhecimento, né, que eu vejo que é a colonização, que é uma prática super machista, que é uma prática super heterossexual e normativa, principalmente para o universo LGBT, e que você sair fugir disso, ou se você apresentar isso ou aquilo, você é excluído dentro do próprio universo. Então, eu fui rompendo com todas essas barreiras, né, dentro desses contextos.
Para você, é isso onde eu faço essa desconstrução dos meus preconceitos internalizados comigo mesmo até, não só com o meu universo, mas comigo mesmo, né? E que vai fazer eu, por exemplo, descobrir o que é o amor. Então, a própria prática decolonial faz eu descobrir o amor, porque quando eu rompo todos esses preconceitos internos, né, que me fazem apagar quem eu era, quem eu sou de verdade, e não me permite experimentar a vida em si, porque essa vida, ela perpassa por todos os contextos que eu trabalho, que eu vivencio, do artista ao professor, né, ao quem vai trabalhar em defesa das populações indígenas, que vai trabalhar a ancestralidade, né, ao Leno, que é carnavalesco, né, que tá, esse grande universo de encruzilhadas, né, que é a pedagogia das encruzilhadas do querido Luiz Rufino, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se não me engano. E é justamente isso, quando eu descubro a pedagogia das encruzilhadas, por exemplo, que é uma pedagogia decolonial voltada para Exu, o povo da rua, né, que traz Exu dentro das suas metodologias, eu percebo quanto eu estou num universo de encruzilhadas, que é essas identidades, esse preconceito que eu vou transpor ele, né? Essas coisas internalizadas que eu tenho, né? A fala de algumas representatividades negras que no passado eu não conhecia, né? E eu não compreendia esse racismo que é internalizado também na gente, o quanto me machucava, né? Também algumas falas que são importantes, que são necessárias de se fazer, são coisas que a gente vai desconstruindo. Que aí é que eu te digo, né? Quando a gente também transpõe esse universo desse campo racista, que a gente é alimentado também humanamente, né? E tudo isso contribui para que eu faça esse campo de redescoberta na minha vida, né? É muito interessante isso. Hoje eu tenho um relacionamento porque eu consegui desconstruir e romper com essas barreiras do passado. E eu não me permitia ao amor, por exemplo. E ao poliamor também, né? Porque a prática, eu digo assim, sou tão descolonizado que a monogamia para mim também já é outra coisa, é outro campo que eu não quero nem saber dela. Entendeu? Para te ver, né? Que é uma relação minha, por sinal. Cacau? Gente, Cacau vai fazer a pergunta, a gente vai encerrar nessa pergunta da Cacau, viu? Porque, sim, a gente teria demanda para ser, assim, 5 horas, né? É tanta coisa para perguntar. Oi, Cacau! Boa noite, Leno. Eu queria saber qual foi a sua maior referência quando você foi aplicar de fato, pedagogicamente falando, esse processo de descolonizar o ensino, né? Considerando que a gente tem um sistema já todo colonizado, e como seus alunos receberam isso, e se foi fácil essa troca entre vocês? Ai, Cacau, tua pergunta é maravilhosa, porque a minha referência foram as populações indígenas, e principalmente o indígena aqui em São Paulo, que é o Casé Tupinambá, que ele promove encontros, formações dentro do território de São Paulo, que ele faz um percurso, né, descolonizando a cidade, o território. Então, o Casé, vocês podem até procurar ali no Facebook. Quando vocês vierem a São Paulo, vão no encontro dele, quando passar tudo isso, obviamente, né, o ver. E ele é um doutor, indígena, que ele é doutor, e assim, ele foi uma das minhas maiores referências dentro desse universo. Até que depois eu fui começar a fazer pesquisa, descobrir o que era de fato esse universo decolonial. Eu comecei com o próprio indígena. E a outra pessoa foi a Clarissa Suzuki, que me apresentou para o André, né, que é uma amiga minha, que eu tive oportunidade, que ela também está fazendo todo um processo de pesquisa. E assim, dentro da rede, eu vou citar mais uma coisa também, dentro da rede você vê, existem grupos, existem professores, que trazem já essa visão das práticas decoloniais, mas talvez não com tanta intensidade como eu trabalho atualmente, né? Então, eu sou extremamente declarado do que eu quero na minha prática, e eu mexo com muitas estruturas nesse cenário. Já com o aluno, se torna muito mais fácil, muito mais simples até.
Porque, por exemplo, quando eu comecei lá com as raízes, eu percebi que a aula, por exemplo, das tapiocas, e que você convida esse aluno para que ele pode trazer o bolo de fubá da casa dele, né? Que ele vai trazer o coco para ralar na sala de aula, que ele vai fazer a tapioca, né, na sala de aula. Esse aluno ele vai te trazer um botijãozinho pequeno, a frigideira da casa dele. Então, essa decolonialidade, na verdade, ela é a vida, e o lado mais simples possível dela, de se trazer para dentro da sala de aula. Eu digo muito isso, que essa prática decolonial, ela é muito mais simples do que a gente pensa, né, de trazer. Ela se torna mais difícil devido ao cenário hierárquico que a gente tem, o cenário de legalidades, né, também, que te enchem de papéis, de burocracias. Eu rompo, por exemplo, e eu não tenho medo de romper, com os processos de planejamentos da educação que a gente precisa entregar. Porque eu digo que o meu planejamento ele é uma constante. Eu não consigo formatar um planejamento ali no início do ano, te entregar isso, olha, isso vai ser o ano inteiro. Eu não consigo. Então, eu deixo muito bem esclarecido que o meu planejamento ele é uma constante feita com os estudantes e os alunos, né? Então, a forma como ele recebe isso também se tornou muito mais simples do que eu esperava para o nosso processo do cotidiano, porque ele participa, ele traz o que é dele também, para vivenciar tudo isso. Certo. Obrigado. Você sabe, Leno, que tem uma pessoa de grande referência para mim que ela dizia isso, e é verdade, quando aquilo que nos é ensinado, é partilhado, a gente reconhece na nossa vida, né? A gente reconhece aquilo no nosso dia a dia, ou que aquilo faz sentido, ele ganha uma outra dimensão. Talvez o processo, para mim, decolonial, o processo, né, de um posicionamento anticolonial, é descobrir nas nossas práticas, nesse caso artísticas, né, e educacionais, o que nos faz sentido enquanto grupo. Eu, educador, junto com os meus estudantes, né, o que nos faz sentido. E isso é fantástico, porque isso não significa que você joga fora, né, o bebê, a água com o bebê, né, do que já foi conquistado, do que já foi organizado, mas é como você passa a olhar sobre outros pontos de vista, aquele saber que foi institucionalizado, ou que aquele saber hegemônico, por que ele estava e se organiza daquela forma. Eu só queria te agradecer, Leno. Eu queria ficar muito mais tempo conversando, a gente vai ficar porque a gente vai continuar conversando também, mas eu queria te agradecer imensamente. Porque a ideia, e eu quero convidar que todo mundo continue também nos próximos encontros, é que as 4 pessoas que virão trarão pontos de vista muito diferentes e diversos desse trabalho com a ancestralidade. Porque elas são múltiplas, elas são fluidas e elas são tão potentes porque elas vão se recriando e se reinventando, né? Então eu queria te agradecer imensamente. Foi um prazer imenso tê-lo aqui. Na partilha, na prosa, no diálogo. Muito, muito grato mesmo. Imagina, eu que agradeço vocês, viu? Eu deixei aqui para vocês também no chat os links dos vídeos do Arte na Escola Cidadã, do Territórios Educativos, para vocês conhecerem. Quem quiser saber um pouquinho mais, né? E visualizar, porque a gente acabou falando, não conseguiu materializar através de imagens, mas se vocês quiserem visualizar o que foi esse projeto todo, eu deixei os linkzinhos aqui no chat para vocês verem pelo YouTube, tá? E é isso. Eu só tenho a agradecer também, eu digo que a gente está se contaminando, isso aqui é um processo de contaminação, né? Principalmente que a gente está vivenciando uma pandemia, só que é uma contaminação muito boa, é uma contaminação de conhecimento, é uma contaminação de que é possível, na vida, a gente ter diversas outras possibilidades de práticas de ensino, de reconhecer nossas memórias, nossas identidades, nossas ancestralidades, e que a gente precisa se reconhecer nesse contexto hoje, desse nosso viver, como pessoas que têm diferenças de identidades, como pessoas que são capazes de romper todas essas barreiras
que são impostas por esse universo de colonização, né? Isso é muito importante a gente pensar. E que, acima de tudo, existe uma coisa que é a melhor prática para se reconhecer a ancestralidade, o saber, as tradições, a identidade. Reconhecer o amor de nós para com nós mesmos e o amor para com o mundo e para com as pessoas. Quando a gente reconhece essa simbologia, né, que é de origem universal, a gente começa a se permitir a todo o universo que a gente vivencia e a quebrar as nossas barreiras. Eu digo sempre o seguinte, as nossas barreiras foram construídas e são barreiras invisíveis que a gente precisa transbordar todos os muros que existem, seja dentro da escola, seja na vida, internamente. Vamos transbordar essas barreiras e se contaminar, que a gente vai longe, chega em um outro plano, com certeza, e acende desse mundo, né? Acendeu desse mundo, foi embora e deixou um legado qualquer por aí. E obrigado, gente. Gente, conto com vocês na próxima, que nós teremos Juliana Ferrari, também falando de outras experiências sobre esses cruzamentos, e termino com o que o Leno falou, realmente o amor é o maior feitiço, né?